tudo bem? Boa segunda-feira, bom final de segunda-feira. Então, eu sou a Caroline Batista e eu hoje tô aqui à frente dessa live do Cindy Lojas para falar um pouquinho com você sobre como gerenciar o estresse e a ansiedade diante do coronavírus, diante dessa pandemia que todos nós estamos vivendo, certo? Enquanto as pessoas estão entrando, eu quero saber o seguinte: você tá me vendo bem? Tudo bem? Boa noite, de Macapá, que bacana, que ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá tudo funcionando para que a gente tenha a melhor live, né? Então me diz aí se você tá me ouvindo, está tudo funcionando 100%. Olha só, sim, que bom. Que ótimo, gente, várias pessoas aqui entrando. Qualquer coisa, quero conversar com vocês o seguinte: qualquer coisa, se o vídeo falhar, se o áudio vocês não estiverem escutando, coloquem aqui nos comentários, certo? Para que de repente tenha alguma coisa que eu possa fazer. Que bom, tudo funcionando 100%. Ótimo, tá bom? E segunda questão é, live não precisa ser monólogo, né? Embora só eu tô aqui desse lado falando, eu quero escutar vocês, então deixem os comentários de vocês, façam perguntas, coloquem justamente atividades que vocês têm feito nesse momento para gerenciar o estresse e a ansiedade. Quem está fazendo alguma coisa, quem não está fazendo, também divide aí as suas angústias. Esse canal e essa live justamente para a gente conversar sobre isso, que é um tema super importante e que eu tenho certeza que todos nós aqui estamos vivendo e estamos experimentando esse momento de ansiedade e estresse. Tanto é que se a gente só parar para pensar, né, antes de todo esse quadro aí de epidemia, nós já éramos o segundo país mais estressado do planeta, ficando atrás apenas do Japão, e já vivíamos uma epidemia de ansiedade. 9 em cada 10 brasileiros sofrem de ansiedade. Imagina, antes da pandemia, imagina agora como deve estar os nossos níveis de estresse e ansiedade. Que bom, já temos 20 pessoas aqui, que ótimo. Então, vou começar aqui a nossa live, abordar um pouco desse assunto tão importante. Então, eu sou a Caroline Batista, eu sou especialista em gestão de estresse, sou terapeuta transpessoal formada pela Escola de Psicologia Transpessoal de Lisboa, Portugal, e criadora de uma metodologia que se chama Work-Life Integration, que justamente ajuda as pessoas a entender e a criar uma nova forma de viver e trabalhar para que elas possam ter menos estresse e possam conquistar no seu dia a dia mais leveza, produtividade e felicidade, certo? Fruto dessa metodologia, eu justamente desenvolvi uma técnica para o desenvolvimento de líderes que se chama liderança integradora, para que realmente os líderes possam gerenciar o seu estresse e desenvolver competências da nova era, né? Estar justamente atualizado com essas competências, ao mesmo tempo que eles performam na vida profissional e conquistam a satisfação na vida pessoal, certo? Olha, vi que cortou aqui rapidinho o vídeo. Que bacana, a Dani entrando, muita gente entrando, que bacana. Bom, gente, o que a gente precisa pensar? Nesse momento de pandemia, é normal se sentir estressado? É normal se sentir preocupado, inseguro, com medo? Todas essas sensações são normais, porque a gente tem, sim, medo diante daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente ainda não viveu, certo? É só a gente parar para pensar o seguinte: nós temos aí no mínimo 3 dimensões que nos preocupam e que nos trazem receio, insegurança e ansiedade. Primeira dimensão é uma preocupação, sim, quanto a gente, quanto às pessoas que a gente quer bem, com pessoas da nossa família. A segunda dimensão diz respeito aos nossos empregos ou aos nossos negócios. O que será disso? Como vai ser? Será que vão existir? Será que não vão? A gente fica nesse looping de pensamentos realmente se perguntando. E o terceiro é o que será do futuro? O futuro será uma réplica do que eu tinha antes de tudo isso acontecer? Será diferente? Então, essas 3 dimensões e essas 3 perguntas de será e como será, elas amplificam muito a nossa sensação de angústia, insegurança, preocupação, medo, receio, o nome que você quiser dar para a sensação que você sente nesse momento, né? E o que acontece? Quando eu me sinto estressada, quando eu estou nesta posição de estressada, eu justamente
libero no meu corpo algo que vocês já devem ter ouvido falar, que é o cortisol e a adrenalina. Por quê? Porque eu tô lá, o meu corpo tá se preparando justamente, tá aguçando todo o seu sistema de defesa e nesse momento o meu cérebro atuante é o meu cérebro reptiliano, certo? Que faz o que esse raio desse cérebro? Ele tem alguns comportamentos, mas o que a gente mais conhece é luta, fuga e paralisia. Então a gente não consegue fazer mais nada, a gente só fica se degladiando muitas vezes, aquele comportamento, né? Eu tô lá lutando contra aquilo que está acontecendo, eu tô resistindo àquilo que está acontecendo, eu tô achando que simplesmente se as coisas voltarem ao normal, se sair dessa quarentena vai ficar tudo bem. Então eu tô naquela luta de não assimilar que as coisas mudaram. E por mais que amanhã venha um decreto dizendo, olha, tudo voltou ao normal com algumas restrições, a realidade que você tinha no seu negócio, no seu emprego, ela não existe mais. Ela será outra realidade. Porque a forma como as pessoas começaram a se relacionar, aquilo que elas dão importância, a forma de consumo mudou. Fora que a gente tem todo o impacto econômico. Então, esse é um comportamento. Eu fico lá resistindo, querendo que as coisas voltem a ser como era antes e fazendo um comparativo daquilo que eu tinha com aquilo que eu não tenho mais, né? A outra questão é justamente eu não consigo produzir, fuga, eu não consigo produzir, eu preciso pensar em formas novas, eu até tenho algumas ferramentas a meu dispor, mas eu simplesmente não consigo. Eu inclusive não tenho prazer em atividades que antes me davam prazer, mas eu não consigo fazer, né? Eu simplesmente quero esquecer desse momento, né? E o terceiro não faço nada, né? Só rezo para que tudo termine de uma vez e da melhor forma possível. Então, esses são comportamentos de quando eu estou, sim, em resposta, né? O meu corpo está em resposta ao estresse. E o que acontece quando eu estou nesse momento? Eu não acesso, eu não trabalho com o meu cérebro inteligente. O meu cérebro neocórtex, o meu cérebro pré-frontal, que traz o quê? O que esse cérebro traz? Ele traz criatividade, ele traz resiliência, ele traz capacidade de iniciativa, de determinação, uma série de competências e habilidades que eu e você precisamos neste momento, seja para os nossos empregos, seja para os nossos negócios, né? Então, a gente precisa justamente o quê? Então, gerenciar o estresse e a ansiedade é um caminho de justamente você poder ter mais clareza para enfrentar este momento, né? Então, não gerenciar o estresse e a ansiedade nesse momento, deixar que as coisas simplesmente vão acontecendo, só vai transformar esse momento, que é um momento já muito difícil, em um momento de uma dificuldade intransponível, né? Então, hoje, o que está comandando você ser mais criativo, você poder sentar e ter clareza sobre o seu negócio, sobre o seu emprego e poder justamente ter uma melhor compreensão desse momento é a sua gestão emocional. É o quanto você tem a seu dispor ferramentas, a caixinha de ferramentas para poder manter o nível de estresse e ansiedade em níveis saudáveis. Por quê? Porque a ansiedade e o estresse, em níveis saudáveis, elas são excelentes, né? Tanto é que o estresse foi o que permitiu que a gente saísse lá das cavernas. Olha só a Aloha dando um oizinho, o Glipper Perfumaria aqui, boa noite, boa noite. Então, né? Então, isso é uma questão importante da gente pensar, né? Então, quando eu estou estressado, eu me afasto da solução, eu me afasto de ter amplitude de visão, eu me afasto de olhar esse cenário sobre uma outra perspectiva, né? Então, por quê? Porque eu simplesmente estou no meu cérebro reptiliano. Quando eu consigo gerenciar o meu estresse, eu acesso justamente o quê? O meu cérebro, o meu neocórtex. E a partir do momento que eu acesso esse cérebro, que é um cérebro super inteligente, eu posso sim construir soluções, eu posso ter amplitude de visão a respeito da minha realidade, seja de negócio, seja do meu emprego, seja da minha família, né? Então, isso é uma coisa importante. O que normalmente ocorre, né, e que dificulta a gente gerenciar o nosso estresse? Quando a gente
insiste em resistir ao momento. O fato é, como eu disse aqui no início, que a realidade que nós tínhamos nos nossos negócios, nos nossos empregos, antes da pandemia, ela não existe mais, certo? Como será essa realidade? A gente não sabe, certo? Por quê? Isso é mais ou menos o seguinte, gente, é como se todos nós estivessem passando pelas nossas casas, pelo nosso negócio, um furacão gigante. E a gente está no olho desse furacão. A gente não sabe se a nossa casa vai estar destelhada, se as paredes vão estar caindo, ou se a gente vai ter só um arranhãozinho lá que a gente vai ter que pintar. A gente não sabe. Quando passar esse furacão, é que a gente vai poder sair de onde a gente está, olhar para o lado e ver, foi só o telhado, foram as paredes, foi tudo, e como é que a gente vai fazer para reconstruir. Só que mais do que isso, a gente vai poder olhar para o lado e ver que muitas pessoas estão no mesmo lugar e que, de uma forma geral, estamos todos no mesmo barco, e a gente vai precisar de uma atitude resiliente, colaborativa, co-criativa, para criar soluções a partir de um outro patamar, certo? Então, a grande questão é, o que contribui para o aumento do nosso estresse é a gente ficar pensando em tudo que a gente tinha antes e, mais ainda, tudo que a gente poderia estar fazendo em condições normais, né? Vamos pensar assim, e a gente não está fazendo. O fato é que a condição não é normal, né? Você não vai fazer essas questões. Então, isso é algo importante de pensar, né? Você não vai voltar a essa realidade, você não vai fazer. Então, ficar pensando naquilo que você poderia estar fazendo e como era a sua realidade antes, piora a situação. E mais do que isso, impede você de olhar essa situação sobre um outro ponto de vista. Por quê? Porque aí, quando você está nesse momento de resistência e olhando para tudo que está acontecendo a seu redor, você está tensionando naquele problema. Você está tensionando, você está apegado naquele problema. E essa tensão, esse looping, que muitas vezes faz com que a gente fique naquele pensamento recorrente, gera o que a gente conhece como ansiedade. E a ansiedade nos traz uma série de outras questões, né? A gente já não dorme direito, a gente já não tem concentração suficiente. Olha, a Eveline entrando. Barbadão da Zenha, que bacana, gente, que bom ver tantas pessoas aqui querendo saber como gerenciar o estresse e a ansiedade nesse momento, tá bom? A gente vai ficando com problema de concentração, problemas de foco, né? A gente perde a vontade e o prazer que tinha de fazer atividades que antes eram rotineiras e simples, né? Fora, obviamente, que compromete aí a nossa criatividade, resiliência, capacidade de iniciativa. Então, esse é um primeiro ponto. Então, esqueça o que você tinha antes. Agora, você vai partir de agora em diante, né? Para pensar. Segundo ponto que atrapalha muito o nosso gerenciamento de estresse e ansiedade é a gente tentar e ficar nesse looping de pensamento acreditando que nós controlamos essa situação. E se tem algo que a gente não controla nesse momento, é isso, né? A gente não controla quando que a vida vai voltar ao normal, a gente não controla quando os nossos negócios vão voltar a funcionar normalmente, a gente não controla o quanto esse vírus, o impacto que ele vai ter ou não, a gente não controla, certo? Que bom que você está gostando das minhas orientações, que ótimo. Nós não controlamos. Então a minha dica diante disso é que você possa fazer o quê? Da equipe também, sim, muito importante manter a equipe, vou falar sobre isso também. Que bom, Gliper Perfumaria aqui falando sobre administrar a ansiedade da equipe, sim, também. Como líderes, nós temos também este papel, né, de poder gerenciar a nossa, mas também dar o exemplo e ajudar, apoiar as pessoas que estão precisando e não sabem como fazer, que são a nossa equipe, certo? Mas aqui, né, segundo ponto, faça uma lista. Né? Faça uma lista de o que eu controlo nesse momento. E a lista é bem isso mesmo. O que está na minha mão? O que eu controlo? E o que controla é o seguinte: é tudo aquilo que você tem poder de decisão. Tudo aquilo que, se você botar no papel e amanhã você decidir por você vai conseguir fazer. Se você colocar nessa lista e você tiver uma decisão e não tiver como implementar, ela não está na sua área de controle. Certo? É aquilo que você com
consegue efetivamente, por força da sua decisão, sim, você consegue ter uma modificação de cenário. Então é aquilo que você controla. E isso vale para sua vida pessoal e para sua vida profissional. Então faça essa lista, pode botar quantos itens quiser. Depois o que você faz? Você relê essa lista e veja bem se você realmente controla o que você colocou, certo? E talvez você vai começar a perceber que muito daquilo que você está pensando, muito daquilo que você está lá rodando em segundo plano, que de repente está tirando o teu foco, tirando a tua concentração, tirando o teu sono, você não controla nesse momento. E a única coisa que você tem para fazer diante de questões que você não controla é aguardar. Né? É aguardar, é justamente conversar com pessoas, passar justamente, né, mostrar a sua preocupação, enfim, com pessoas próximas, dividir isso com outras pessoas, mas se você não controla, não tem muito o que fazer, isso só vai aumentar a sua ansiedade e o seu estresse, certo? Então, isso é um ponto importante, ok, gente? Olha, a Georgia mandando um ok, que bom. Que bom, gente. Vão dizendo se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo. Mandem aí os corações para eu saber que ok, que o conteúdo tá valendo a pena, que vocês estão gostando, que eu tô indo, né? A linha de conteúdo tá fazendo sentido para vocês, tá bom? Então, isso é um segundo ponto. Terceiro ponto que atrapalha muito a nossa gestão, né, de ansiedade, de estresse, é justamente a gente acreditar, né? Acreditar e não colocar as coisas em perspectiva, né? A pior coisa que tem é eu ficar assim, e se tal coisa, né, acontecer? Puxa, mas e se não reabrirem né, os negócios, enfim, se a vida não voltar ao normal em uma semana, como vai ser? Meu Deus, como vai ser com os meus funcionários? Como vai ser com o meu negócio? Como vai ser com a minha família? Como vai ser? E se? E se? E se? E a gente começa, né, no e se. E esse EC, gente, ele não termina nunca. E a gente vai, parece que são caixinhas, gavetas, né, que vão se abrindo e ele não termina e tu entra num looping tão ruim, né, de pensamentos, de coisas que daqui a pouco, se não acontecerem da forma... A Fabiana dizendo aqui, tem como não surtar? Então, Fabiana, justamente sobre isso que eu tô aqui falando, né? É necessário, né? Como não surtar. E eu sei, justamente, que quando eu falo isso, talvez você não, Fabiana, mas assim, vocês, né? Todos vocês que estão aqui assistindo, podem estar pensando assim, ok, Carol, né? Muito fácil tá aí falando que a gente não tem que surtar quando a gente tem, de um lado, tem que ter o cuidado com a saúde, do outro lado tem toda essa questão econômica, no meio de tudo isso tem o meu negócio acontecendo, tem o meu emprego em jogo, enfim, como é que eu não surto? A grande questão é que se você não controlar as suas emoções, a situação fica muito pior, né? Se você surtar, se desesperar e se entregar para o estresse e para a ansiedade, a situação com certeza ela vai ser muito pior. E mais do que isso, ela te afasta de enxergar as oportunidades que podem existir para ti e para o teu negócio, né? E isso é importante. A gente precisa ter consciência de que uma das poucas coisas que estão na nossa mão e no nosso controle neste momento é a nossa gestão emocional, né? É o nosso bem-estar emocional. Isso está no nosso controle. E esse bem-estar emocional vai permitir que eu possa, sim, criar possibilidades, oportunidades, ou no mínimo enxergar uma nova forma o meu negócio ou me preparar para quando o mercado voltar ao normal, eu possa iniciar de um outro patamar, eu possa iniciar 100% e cheio de energia, e não desgastado, e não sobrecarregado, e não cansado mentalmente, né? Acho que isso também é importante. Ok, daqui a pouco você se dá conta do seguinte, eu não tenho nada para fazer no meu negócio, Carol. Nada de solução e tal. Eu tenho que esperar abrir. Ok, né? Isso também pode estar acontecendo com muita gente, né? E o que acontece? Ok, quando voltar, você tem que estar cheio de energia. Você não pode estar com uma sensação de sobrecarga, de cansaço,
de estafa mental, porque você ficou todos esses dias em casa ou até mesmo na sua empresa com as portas fechadas, mas lá trabalhando, pensando, vendo, revendo, mas você está acabado, você não vai aproveitar essa oportunidade. Exato, a gente tem que se reinventar, tem que pensar fora da caixa, mas para se reinventar e pensar fora da caixa, a gente tem que estar num nível de estresse saudável, porque senão o estresse e a ansiedade nos aprisionam em pensamentos nada empoderadores e nada positivos, certo? Então, faça uma das coisas super importantes, né? Então, só retomando para quem entrou agora rapidinho. Então, quebre essa resistência de ficar pensando, mas antes, como era a sua realidade antes, como estava o seu negócio antes, como estava a sua empresa antes. Esquece, passou. A realidade passada não existe mais. O que você tem hoje é esse momento de pandemia, onde tem isolamento social, o seu negócio não está funcionando. Ponto. Amanhã você vai ter, talvez sim, uma abertura do mercado, as coisas vão voltar ao normal com algumas restrições, ok. Quando chegar esse momento, você vai, ok, agora é esse momento. Mas agora o que você tem é isolamento social, a maioria das empresas não podem trabalhar, né? Talvez você está dentro de uma empresa fazendo home office, você vai ter que se adequar com isso. Isso é um ponto. Segundo, controle, né? Faça uma lista daquilo que você controla e aquilo que você não controla, deixa aí, né? Aquilo que você não controla, aquilo que você não pode decidir, não está na sua mão. Neste momento pode estar na sua mão mais adiante, mas neste momento não está, deixa para depois. Isso não deve ser o foco, né, do seu trabalho. Deixa eu só ler aqui, o pessoal tá botando. Quanto mais tempo gastarmos em planejamento, menos tempo gastaremos na execução. Ótimo, exatamente. É muito difícil ser tomador de decisões quando todo o cenário é muito negativo e assim ficamos preocupados e nervosos. Exato. Como tomar uma decisão neste alto nível de estresse e como não estressar? Então, exatamente isso. Isso é uma pergunta muito bacana que você fez de trazer. Tomar decisão neste momento de incerteza não é fácil e sim pode levar muito estresse. Por quê? E aí vou entrar aqui no meu quarto item, que é: a gente está vivendo um momento de muita incerteza e nós não sabemos lidar e estar neste momento de incerteza. Por quê? Porque a gente vive uma questão de o poder da escolha, né? A todo momento, desde que nós somos pequenos, é falado isso, que nós temos o poder da escolha, né? E escolher é não ficar em cima do muro, escolher é decidir entre A e B. Só que hoje nós não temos o A e B, nós não temos opções, né? Essa realidade é uma realidade de incerteza, essa é uma realidade que a gente não sabe o que vai ser. E nesse lugar é um lugar muito difícil de sustentar, é um lugar muito difícil de ficar, né? Tanto é que é tão difícil que a gente normalmente, ou a gente está pensando naquilo que não está funcionando, né? Ou a gente está se ocupando, né? Vocês devem estar assistindo aí 1 milhão de lives, 1 milhão de dicas de livro, 1 milhão de coisas acontecendo, as pessoas não sabem o que fazer mais para se ocupar. Por quê? Porque estar neste lugar de incerteza é difícil. Porém, ficar neste lugar de incerteza é importante para que você possa observar, né? Observar como está acontecendo o movimento das pessoas, dos consumidores, para onde as pessoas estão indo. Tem pessoas consumindo? Com certeza tem. Como elas estão consumindo agora? O que elas estão fazendo? Tem pessoas que estão mais reservadas e estão com receio e não estão consumindo? Tem. Será que o seu negócio pode aproveitar esse momento? Se eu estou nesse lugar de incerteza, eu estou lá, sentadinho no muro, olhando para A e para B e percebendo quais são as realidades existentes hoje. O que está mudando no mercado? Tem algo mudando? A forma como as pessoas estão se relacionando? Que meios as pessoas estão procurando para continuar se relacionando e continuar comprando? Mudou a forma de compra delas? E como isso vai impactar depois o meu negócio? Então, estar neste lugar de incerteza sem ter que correr para tomar a decisão A e B imediatamente, faz com que a gente encontre soluções e enxergue, né, tenha amplitude de visão que nós não teríamos se a gente simplesmente se jogasse para a opção A e para a opção B. Então, isso é importante quando você diz assim, como tomar uma decisão neste alto nível de estresse? Observando,
né? Primeiro ponto é esse. Você precisa observar antes de decidir, né? Não é decidir imediatamente, mas é observa, presta atenção. E mais do que isso, né? Como não se estressar? Uma das coisas super importantes é entender que você está estressado e que você vai se estressar. Isso é o primeiro ponto, né? Você, qualquer pessoa vai se estressar. No momento que eu entender isso, eu entender o meu modelo de estresse. Eu me irrito, né? O meu estresse, ele se manifesta como? Eu não manifesto com as pessoas que estão comigo, mas eu me irrito facilmente, né? Pode ser um ponto, certo? Eu me irrito de uma forma muito fácil, eu perco o meu foco de uma forma muito fácil, a minha concentração, né? Eu fico ansioso, eu fico demandando muitas vezes a minha equipe ou as pessoas que estão à minha volta, a minha família, querendo que eles façam isso, aquilo, aquele outro, enfim, porque eu tô justamente nesse estado ansioso. Eu preciso justamente reconhecer isso, eu preciso saber como funciona o estresse comigo, né? Eu fico mais introspectivo, então o outro ponto é eu entender como o estresse se manifesta comigo, porque para cada pessoa é diferente. E eu entender isso, eu posso sim ter técnicas de gerenciamento deste momento, certo? Como gerenciar efetivamente esse momento? Oi, Tainá, tudo bem? Que bom que você entrou. Verdade, precisamos acolher nosso estresse de alguma forma e às vezes em equipe. Exato, né? E ter paciência. Esses dias eu estava fazendo uma live e eu falava justamente sobre isso, né? Que a gente precisa ter paciência. E isso é muito interessante porque eu tenho certeza que no momento que eu falar sobre isso, vocês aí do outro lado certamente devem estar pensando como ter paciência, né? Com tudo isso que está acontecendo, com tudo isso que envolve. Mas quando a gente entende, né? Paciência é justamente eu entender que eu não preciso ter razão, eu não preciso decidir, eu não preciso ganhar todas. E eu reconhecer que o outro tem a verdade dele desse momento e a forma de viver essa verdade e a forma de viver esse momento. Eu não preciso ganhar todas as batalhas, eu preciso simplesmente acolher isso, né? E quando a gente está falando de equipe, isso é necessário justamente para um líder, né? Porque talvez a equipe não saiba como se expressar, talvez a equipe não saiba como lidar com o seu estresse nesse momento. E eu preciso ter um pouco de paciência nesse momento para poder apoiar essa equipe também nesse momento, né, que está vivendo. Olha, deixa eu só ver aqui as mensagens. Nós lojistas estamos sendo criticados por pensar em nosso negócio, querer abertura de lojas. As pessoas dizem que nós não nos importamos com a vida. E não é isso, são dois lados da moeda, com certeza, sem dúvida alguma. É complicado quando nós temos que dizer para o cliente o que ele deve fazer num cenário caótico. Sem dúvida, passar segurança. Sim, aqui, né? Várias coisas. Então, ali a primeira pergunta. Sim, né? Existe dois pesos da mesma moeda? Sim, né? E isso tem muito a ver com justamente o que a pessoa tá preocupada nesse momento, né? Errado, certo, não existe, né? Não existe pensar só na saúde ou só na economia, né? Os dois são importantes, porque economia também é saúde, né? Então, a gente precisa achar um meio termo, né? Mas, infelizmente, o meio termo não está na minha mão nem na sua, né? A gente depende de terceiros para fazer isso. Então, isso é um ponto que a gente não controla, né? Então, esse ponto vai lá para a listinha para a gente colocar e não justamente ficar ansioso nesse ponto, porque infelizmente a gente não sabe se vai ser essa semana, semana que vem, daqui a 15 dias, daqui a um mês, 2 meses, como muitos falam, né? Então, coloque o seu foco e a sua atenção naquilo que você pode controlar, naquilo que você pode fazer pelo seu negócio. Segundo ponto segundo ponto não, eu já estava aqui no quarto, né? Mas assim, quarto ponto é cuidar com o excesso de informação. Eu sei, né, que muitos de vocês devem passar com o rádio, a TV, o Google, o portal ligado, assistindo. E tudo que a gente assiste hoje fala sobre coronavírus, de todas as formas, tipos e espécies. Não é que
você vai se manter desinformado. Pelo contrário, você vai escolher um horário para se informar e vai escolher o meio pelo qual você vai se informar, ok? E você vai se informar só por aquele meio. De preferência, um meio onde você possa escolher o que você vai ler, o que você vai escutar, o que você vai ver, ok? Por quê? Porque, gente, tem muita notícia por aí catastrófica. Terra arrasada, furacão passou, deixou todas as casas arruinadas. É mais ou menos isso que a gente está vendo. E a gente precisa se informar com informações, com notícias que sejam, primeiro, confiáveis. Segundo, que nos façam ter uma atitude prática e positiva. Se a notícia é para me deixar mais para baixo, então eu não vou assistir. Se é só atualização de números, se é só dizendo que as coisas estão ruins, opa, isso vai me adiantar? Adianta para o meu negócio? Adianta eu ver essa notícia, sentar na frente do computador e pensar em algo criativo e diferente para o meu negócio? Não adianta. Então eu não vou me informar por esse meio, eu não vou me informar dessa forma, eu não vou passar escutando e ouvindo somente sobre isso. Porque a gente vai escutando e a gente vai amplificando esse sentimento de preocupação, de medo, de insegurança, de ansiedade, certo? Então, escolha o seu meio. Outra coisa são grupos de WhatsApp, né? Tenha cuidado com grupos de WhatsApp. Você sabe que eu tenho indicado muito para os líderes que eu atendo, para os meus pacientes, é o seguinte: saiam de grupos de WhatsApp onde as pessoas só compartilham notícia de terra arrasada, né? Notícias catastróficas, né? Saiam, digam, não precisa brigar com ninguém. Olha, gente, estou saindo momentaneamente, volto quando tudo isso passar. Ok, tá tudo 100%. Porque você fica ali naquela e você fica vendo casos e a pessoa que aconteceu isso e aquilo e aquele outro e você vai tensionando de novo nisso, né? Então, isso também é uma dica importante. Segundo, quando eu falei ali para você ter consciência daquilo, boa, partiu sair do grupo. Mas é bem isso, né? A gente não percebe o quanto isso cria na gente aquela atmosfera de caos. E aí a gente prejudica o nosso sono, prejudica a nossa concentração, a nossa capacidade de criatividade. A gente começa, inclusive, a ter um desconforto em termos de respiração, tá mais ofegante na respiração, nosso coração começa a ficar disparado, certo? Então isso é uma coisa importante. Outra dica que eu quero deixar para você é o seguinte: adote uma prática para reconhecer as suas emoções nesse momento, tá bom? Teve aqui uma pergunta que justamente assim, como tomar decisões, né, sem se estressar também, e que eu tava falando, mas essa também é uma dica para isso. E teve uma pergunta através dos stories muito interessante, falando, né, como é que a pessoa justamente dizendo assim, que não consegue relaxar vendo TV, né, não consegue relaxar fazendo aquilo que ela gosta de fazer e é simplesmente que ela não consegue mais relaxar diante disso. E aí vem uma questão importante: reconheça suas emoções. Como você pode ter um diário, você pode escrever. A técnica da escrita é muito bom para isso. Escreva o que você está sentindo. Não importa erro ortográfico, pontuação, ninguém vai ler, só para você. Escreva aquilo que você está sentindo. Tire o que você está sentindo daqui e daqui principalmente, porque a nossa mente ela amplifica aquilo que a gente pensa. Quando a gente tira e põe no papel, a gente consegue ter clareza sobre o que a gente está sentindo, certo? E a gente inclusive pode fazer perguntas. Tá, mas isso que eu tô sentindo é fato? É verdadeiro? Eu tenho porque me sentir efetivamente assim? Né? Então isso também é importante. Você pode escrever. Quem gosta, quem tem, né, gosta de conversar, tem amigos muito próximos que pode compartilhar, converse com os amigos próximos, converse com algum membro da família que você tenha proximidade, fale sobre o que você está sentindo, escute o que o outro está sentindo. Isso também é importante. Quando a gente está falando de equipe também, se permita escutar o que a sua equipe está sentindo nesse momento, esses receios e esses medos que eles também estão tendo, né? Dê o suporte necessário como líder. Outra forma que você pode fazer, se você tem algum hobby, né, ligado a artes como pintura, escultura, artesanato, gostei, meu querido diário, pois então, né? Artesanato, pintura, enfim, qualquer hobby desses, assim, mais manuais, né? Aproveite
e utilize também isso para expressar, né? Dançar também, né? Para expressar as suas emoções, né? Quem, obviamente, nesse período a prática de exercício físico fica um pouco comprometida, mas tem aí muitos lugares oferecendo treinos online e tal, também a prática de exercício físico também pode ser uma forma de poder mostrar, né, de poder enxergar o seu emocional e como você tá em termos de emoção, tá? Então isso também é bem importante, isso ajuda bastante a extravasar. E a outra questão é você também adotar práticas de autocuidado, né? O que são práticas de autocuidado? É você poder ler, né? Não um livro técnico, não um curso online que você vai encher de informação, isso é importante também, mas não é só isso. Leia um livro para você se distrair, seja uma ficção, um romance, uma aventura, um policial, alguma coisa que você possa entrar dentro desse livro, isso vai ajudar muito. Fora isso, a questão da atividade física é super importante, mas que nem eu digo, se você nunca fez nada, se você não é um cara praticante, não se coloque naquela posição de, meu Deus, agora tá todo mundo praticando alguma coisa, eu preciso. Não. Quem sabe não é o momento de você mudar de hábito? Quem sabe esse não é a oportunidade de você experimentar coisas diferentes? Afinal de contas, tem tanta coisa online e você perceber que daqui a pouco tem um esporte que você gosta para quando a vida voltar ao normal, você poder adquirir um hábito saudável. Então, praticar algum tipo de atividade física, né? Não precisa ser só atividade aeróbica, pode ser uma meditação, pode ser um tai chi, pode ser alguma coisa que faça você sair daquele círculo vicioso de pensamento, muitas vezes pessimista, daquele pensamento de terra arrasada, daquele pensamento de, meu Deus, tá tudo indo, a vaca tá indo pro brejo, né? Deixa eu ver aqui, live mais orientadora de forma concreta, efetiva, esclarecedora que já ouvi até hoje. Parabéns, olha, muito obrigada, que bom, fico muito feliz, que bom que eu tô ajudando vocês, que eu tô dando dicas específicas, né? E adote sim um pensamento que foi lá no iniciozinho, lembra que comentei? Um pensamento de colocar tudo que você pensa em perspectiva. Então, quando você fala puxa, mas e se acontecer tal coisa? Você pode até escrever, olha, e se tal coisa acontecer? Tá bom, mas e se acontecer de outra forma? Troque esse pensamento por um pensamento positivo, porque a nossa mente ansiosa, ela sempre, ela vai preencher os espaços em brancos existentes com pensamentos negativos, com pensamentos pessimistas, tá bom? Então, quando você coloca tudo que você pensa, tudo que está acontecendo em perspectiva, você justamente muda, você tem a oportunidade de olhar isso de uma forma diferente. Então, eu tenho um pensamento positivo, tá bom, mas como seria eu olhar sobre um ponto de vista positivo, sobre um ponto de vista empoderador? Como seria eu fazer isso, né? Então, isso também é importante, né? Então, essas são algumas dicas. E para finalizar aqui, eu deixei, uma das dicas que eu mais gosto e que eu vejo que, sim, exatamente, organizar o pensamento no caso, exato, né? Está ajudando muito, gratidão, que bom, gente, que bom que vocês estão gostando. Espero que vocês consigam utilizar tudo isso, né? A live depois vai ficar disponível, revejam quantas vezes vocês quiserem, né? Então, super importante isso. Outra questão importante nesse momento, certo? E a minha última dica, senão a gente vai ficar a noite toda aqui falando, né? Eu gostaria muito, mas vocês também devem ter outras atividades. Mas é o seguinte, adotar um exercício pela manhã e um exercício à noite. Não dá para fazer de manhã e à noite, pode fazer, então escolha um turno para fazer. Que é um exercício que eu gosto muito de gerenciamento de estresse, eu indico muito, estou indicando bastante para os líderes que eu atendo e para os meus pacientes também, que é o seguinte, é você adotar justamente, né, uma política de acordar de manhã e reservar aí 25 minutos, tá bom? E 25 minutos à noite, se for o caso. Deixa eu só fechar aqui a porta, porque tem um barulhinho aqui me incomodando. Ok, voltei. Tinha um barulhinho aqui me incomodando, tirando a minha concentração. Mas assim, 25 minutos de manhã, 25 minutos à noite. Não tenho como fazer nos dois, escolha um dos turnos.
o exercício é basicamente o seguinte: os primeiros 10 minutos da manhã você vai sentar num lugar tranquilo, calmo, não tem esse lugar. Ponha fone de ouvido e vá para um cantinho, nada vai te atrapalhar se você tiver de fone de ouvido, certo? E aí o que você faz neste momento, tá bom? Você justamente pode, nesses 10 minutos você vai começar um ritual de pensamentos empoderadores que a gente chama. Não necessariamente são positivos, são pensamentos que te fazem bem, ok? O que são pensamentos que te fazem bem? Você começa no movimento de onda, começa a partir de você para os demais. Então você começa a pensar naquilo que você se orgulha de você, sejam características, quem você é, quem você se tornou, desafios que você venceu, o que você já passou, enfim. Você vai pensar aquilo que aconteceu com você. Depois você começa, isso tudo dentro de 10 minutos, você começa a pensar nas pessoas próximas a você, né? Você e a sua família, você e seus amigos, você, os seus pais, avós, enfim, tudo que você conseguir, que a sua mente conseguir lembrar, ok? Você vai pensar sobre isso. E a partir disso, você vai entrar nesse movimento de onda de pensamentos empoderadores. Toda vez que eu estou com a minha mente num pensamento empoderador, o que é um pensamento empoderador? Não necessariamente é um pensamento positivo, mas é um pensamento que me faz bem, que me traz uma memória, seja afetiva, uma memória, pode até ter sido um momento muito difícil da minha vida, mas que eu fiquei com aquela sensação de eu venci, eu consegui. É um pensamento bom, certo? Toda vez que eu estou com a minha mente com pensamentos empoderadores, o que acontece? Eu ativo o meu cérebro neocórtex. Lembrando que o neocórtex é o cérebro da criatividade, é o cérebro da resiliência, da determinação, da tomada de decisão mais assertiva, ok? Então, você está ajudando justamente a ativar esse cérebro. Na sequência dos 10 minutos, os 15 minutos depois, você pode trabalhar o seu corpo, né? Como? Através de uma meditação, de um mindfulness, de um tai chi, de um yoga, o tipo de exercício que você quiser. Para quê? Para preparar inclusive a sua memória celular para também estar nessa sensação, nesse sentimento, ok? Isso você pode fazer pela manhã. Você pode também, além disso, pode ser uma dança, né? Também pode ser, não tem problema. À noite você vai repetir esse ritual. Qual é a diferença? Quando você faz isso pela manhã, você está preparando o seu dia para que diante de sentimentos, de sensações não empoderadoras, o seu cérebro possa buscar algo positivo para substituir. Quando você faz isso à noite, você ajuda a ficar melhor, né? Você ajuda a dissipar o estresse do dia, né? Você ajuda a eliminar aquele pensamento mais negativo que está preso, aquela ansiedade, aquele sentimento não tão empoderador, certo? Então, são objetivos diferentes, por isso que eu acho interessante que você faça as 2 vezes no dia, não dando, escolha um turno para fazer aquilo que você mais precisa, mas pratique, você vai ver que tem uma diferença muito grande no seu bem-estar emocional e na forma como você interpreta, inclusive, a sua realidade ao longo do dia e ao final da noite. E isso vai contribuir também para a melhoria das suas relações interpessoais, que eu imagino que nesse momento é natural que as coisas fiquem mais complicadas, a gente fique mais irritado, a comunicação já fica um pouco truncada, porque isso é uma característica do estresse, e a gente acaba dizendo coisas que não deve, tanto para a equipe quanto para a família, certo? Então essa é uma atividade que vai te ajudar muito no dia a dia, ok? Então aqui, últimos comentários que foram feitos, que eu não li. Olha só, muito obrigado pelas dicas, nos faz repensar. Nunca a expressão pensamento positivo fez tanto sentido quanto agora que tu explicou a mudança do pessimismo para o positivismo. Legal, que bom. Superação, boa tarde. Olá, Cris, tudo bem? Então, gente, de forma geral, é isso, tá bom? Quero saber se alguém tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa, ficou com alguma dúvida ao longo de toda a minha explicação, quer que eu volte em algum ponto? Falem aí, agora é o momento para vocês justamente me perguntarem, né? Obrigado, boa sorte para todos nós, com certeza.
E enquanto vocês vão digitando aí, eu quero dizer o seguinte: continuem acompanhando aqui o Cindy Lojas, tem ainda uma série de lives sendo pensadas, né, conteúdo ainda essa semana por vir. Então, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom e de bom proveito para todos nós, certo, gente? Que bom! Então, ok, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. Quem pegou mais pro final essa live, ela fica disponível 24 horas aqui no Instagram, então você pode rever. E acredito que tem aí muitas dicas importantes para a gente poder gerenciar o estresse e a ansiedade e manter, né, mais do que isso, manter o estresse e a ansiedade em níveis bons, em níveis saudáveis, que nos permitam sim encontrar soluções para os nossos negócios, para os nossos empregos, a partir de um outro patamar, um patamar que nos possibilite achar soluções diante desses dilemas todos que todos nós estamos vivendo, né? Certo? Então tá bom, gente, um grande beijo para vocês, foi um prazer estar aqui dividindo esse monte de dica. Quem ficou com alguma dúvida depois pode me chamar no direct, eu respondo, auxilio sem nenhum problema, tá bom? Um grande beijo e boa noite. Tchau, tchau!